Dennis Bradley, Rumo às Estrelas. Mr. Dennis Bradley fez um minucioso relato da mediunidade de voz direta de George Valiantini, o conhecido médico americano. Mr. Bradley conseguiu vozes no seu grupo doméstico, sem médicos profissionais. É impossível exagerar o serviço que o trabalho dedicado e de alto sacrifício do Mr. Bradley prestou à ciência psíquica. A arma dos deuses. Ergue-se o pano num palco singelo, um drama mental de vida e morte, porque o autor mandou Metisfélis para o lixo. A verdade entra, salto no desconhecido, a humanidade como um ajuntamento de loucos, dolorosa imbecilidade. O autor discorre sobre a verdade. Ergue-se a cortina para o prólogo de um drama mental, a ação muito pouca, com as principais figuras permanecendo invisíveis. No palco, nenhuma decoração que atrai os olhos, nenhum tema da peça exige movimento físico, mas a cada cena desdobrado, novos campos de conhecimento se abrem, que arrastam o investigador para novos rumos do pensamento. O cenário está limpo. Mefistófeles, disfarçando em materialismo, foi varrido para um monte de lixo. Seus miasmas foram recalçados para as regiões mais baixas do pensamento. Os arranjos de invenção foram desprezados. A verdade faz sua entrada em cena com a maior simplicidade de todo, despida de ornamentos. Nada que lembre o carnaval da vida, traço da maravilhosa realidade. A exploração dos mais ocultos recessos de uma colossal verdade, embora sejam as cenas que vão transcorrer mais espantosas que quaisquer outras ainda imaginadas. Nem a ilusão nem a imaginação tomaram parte nelas. As palavras que os personagens invisíveis vão dizer não brotaram de mim. Também não é minha a filosofia que essas palavras encerram. Por isso, para a ressalva do meu eu, não assumo nenhuma responsabilidade pelo que for dito, e como não quero impô-lo, também não desejo que o desnaturem. Não exige que aceitem minhas observações, mas são só minhas, produto da minha personalidade. A minha personalidade, seja ela uma herança ou uma criação individual, é tudo quanto possuo. No incompreensível quando da vida é insignificante a parte de cada pessoa. Tudo que podemos fazer não vai além de sintonizar-nos de modo a ser sensível às mais delicadas vibrações da emoção. Minha filosofia não é a de um asceta a viver na solidão dos seus sonhos, e sim da marionete do remoinho de uma grande metrópole que subitamente vê abrir-se diante de si um imenso abismo. Daí o salto que dá no desconhecido. Só na amplidão do pensamento a magnificência da realidade pode ser concebida. Materialismo é morte. Todas as coisas palpáveis e que imaginamos reais são transitórios e perecíveis. Tudo que é material não vive. O frágil, embora devastador materialismo ameaça a nossa civilização. Mostra-nos a humanidade como um ajuntamento de loucos. É sangue sedento em todos os sentidos, com os seus instintos de animalidade inferior, antagonista do progresso mental. Só a força das inteligências que o contrabatem evitará que este rebanho de loucos fadigados
fidalgos e compunhos se destruam a si próprios. A onipotência está no espírito, não na matéria. Temos que aceitar isso. Muitos consideraram loucura essa filosofia. Minhas ideias serão apresentadas pelos materialistas como argumentos favoráveis às suas teses. Filhos de uma imbecilidade fatal, as etapas pelas quais tem que passar o gênero humano são fatais, decorrem do desígnio de poderes superiores. A cada homem é dado o poder de afeiçoar o seu próprio destino. Eis a democracia estabelecida pelos deuses. Mas quando um descalabro material ameaça a existência do homem, sobrevém a intervenção. O grande plano do universo não poderia nunca ser baseado numa mentira ou numa ilusão. Quem olha para as estrelas compreende a significância da Terra. Se pudéssemos nos deslocar para além da nossa zona que atua a força da gravitação do nosso planeta, então alcançaríamos a esfera do pensamento. Nos instantes de solilóquio, a ação do drama se suspende, mas o drama continua em repouso sobre a pétrea solideira verdade. Verdade, a arma dos deuses. Para lhe compreendermos a força, temos que analisar as qualidades. A verdade é a única trilha para o conhecimento descoberto da beleza eterna. É devastadora a verdade, porque arranca da face do mundo a hipocrisia dos séculos. É a única arma que destrói de um golpe os dogmas do evangelho do medo, criado para a escravização das criaturas, que desmascara a bula das leis feitas para a opressão, que denuncia as mentiras da referência tradicional inventadas para retardar o progresso, o que destrói os mitos religiosos impostos pelas castas a fim de proteger seus credos. Verdade, a arma suprema que ousa combater os carrunchosos ideais do passado. Veja a Europa, um deserto em que o mais rígido materialismo figura de Deus Supremo, como oferendas recebe sacrifício e sangue, os tesouros da arte e da ciência. A bárbara dança da guerra perpetua-se diante dos seus olhos. Esse Deus carnívoro devora a alma do homem. É ele, na verdade, um meio para alcançar um fim, mas este fim é morte. Porque o materialismo vale pelo beco sem sair da vida. É uma ilusão, porque seus frutos apodrecem antes de colhidos. O mundo em geral aceita ou deseja a verdade? Pergunta. A grande maioria considera a verdade uma crueza ou uma extravagância? Pergunta. Pode qualquer dos governos existentes revelar aos tristes e mal conduzidos governados quais os seus verdadeiros desígnios? Pergunta. Não são todas as formas de governos baseadas no dogma do medo, falsa doutrina que estava levando todos os países à bancarrota? Pergunta. O intelecto se tornou suspicaz porque só vê a verdade como mentira pragmática, ajeitada para manter as maiorias sob o entorpecente da estupidez. E tanto assim que quando uma grande verdade descoberta, recebem-na com ceticismo, muitos anos se passam antes que ao rebanho seja permitido entrar-lhe no conhecimento. E se essa verdade, embora tenha a seu favor todas as provas, se apresentem em condições de perturbar o equilíbrio das forças sociais, religiosas e políticas, todos os esforços são empregados para deturpá-la ou suprimi-la. Este livro contém em si a verdade. Logo depois da entrada do drama mental que ele descreve, minha filosofia me arrasta a não esconder o asco que sinto pelos dirigentes da terra e seus estúpidos dirigidos. Minhas palavras eu as lanço a gente viril da nova geração. Tenho repugnância à decadência dos espíritos gastos. Para este, só o chicote do meu desprezo. Trago uma nova luz para as inteligências livres, uma nova revelação, uma grande verdade. A verdade, eis a arma dos deuses. Revelação. Aparece em Joseph de Wyckoff. Aparecem Joseph de Wyckoff e George Valiantini, porque o autor detesta hinos. O quinto ser, o autor fala com sua irmã falecida. Acontecimentos extraordinários, os reis do desconhecido, o pêndulo entre a vida e o além. O peso do conhecimento se atenua com a leveza do riso. A gravidade é carga dos asnos espíritos. 16 de junho de 1923. Em junho de 1923, fiz minha primeira entrada na América e depois de uma semana de visitas, encontrei-me dono do meu tempo. A vida em Nova York, Filadélfia e Atlantic City não me impressionou nem me seduziu.
Mas meu intento aqui não é analisar a vida americana. Direi apenas que depois de fazer o que para lá me levara, tive a oportunidade de aceitar o convite de um amigo, Joseph de Wyckoff, para um estado em sua casa de campo, Arlena Towers, em Ramsey, estado de New Jersey. Ramsey fica a 25 milhas de Nova York, de modo que eu podia ir e vir de auto sempre que quisesse. Arlena Towers está situado num lugar alto e lindo, consta de 200 ou 300 acres de terra agradavelmente afeiçoadas, de um lago onde se pescam peixes para o almoço, de um campo de golfe onde os da casa exercitam os músculos. De Wyckoff é russo de nascimento, mas vive na América há mais de 30 anos. Inteligente, hábil crítico, astuto. Na profissão de advogado que exerceu, acumulou muita riqueza. Em Arlena encontrei outro hóspede, Joseph Dash, rapaz de 20 anos, estudante. Dos meus encontros com de Wyckoff na Inglaterra, vinha a saber que era dado a estudos de espiritualismo e sobre o tema conversamos ligeiramente, mas eu nada conhecia do assunto, que além de interessar-me muito pouco, eu encarava com o maior ceticismo. Em Arlena Towers, de Wyckoff perguntou-me se desejava assistir a uma sessão espírita, ou o que quer que fosse. Respondi que sim, vendo nisso apenas algo de divertir, e ele telefonou a um médio de nome George Valiantini, convidou-o a passar conosco o fim de semana. Antes do jantar, nesse sábado de junho de 1923, tive curta palestra com Valiantini, psicólogo nato, estudioso do caráter das pessoas. Formo minha opinião sobre os homens dentro de poucos minutos. Até então jamais me encontrara com um médium genuíno ou simulado, e por isso aquele me interessou como bem tipo. Deu-me a impressão de um americano comum, simples no trato e no falar. Não sabia expressar-se com fluência, não revelava educação superior nem leituras, mas não percebi nele os silêncios capciosos, as evasões hábeis ou a exuberância efusiva que trai os charlatões ou os piratas. Tinha a voz normal e agradável, mas como que denunciativo de escassa educação. Anote este detalhe pela importância que tem na sequência desta história. Fomos quatro para a mesa. De Wyckoff, Dasher, Valiantini e eu. A lei seca estava em vigor, mas apesar disso eu podia louvar a adega do meu anfitrião. Naquela noite, entretanto, só tivemos água gelada. Não gostei, mas apreciei a precaução. Ninguém poderia atribuir ao álcool nada do que ocorresse. Terminado o jantar e tomado o café, conversamos por meia hora, mais ou menos, sobre vários assuntos, nenhum deles ligado ao espiritualismo. Em seguida fomos para o quarto, onde ia realizar-se a sessão. Quarto de toalete, com ampla janela de sacada e porta para o banheiro. O banheiro que o separava do meu dormitório, outra porta para o corredor. Mobília simples, antes de aberta a sessão, as portas foram fechadas e encostadas com móveis. Impossível alguém entrar ou sair. Dos quatro presentes, eu podia atestar a integridade mental de 3. A minha, a de Wyckoff e a de Dash. Estes jamais assistiram a sessão espírita. De Wyckoff colocou nos pulsos do médium uma fita fosforescente, de modo que pudéssemos no escuro discernir o movimento de suas mãos. Sentamos em círculo, ou melhor, nós quatro cantamos de uma mesa, afastado uns 5 pés um do outro. No centro colocaram-se 2 cornetas de alumínio com as extremidades fosforescentes. Quando as luzes elétricas foram apagadas, tive a impressão de que tudo não passava de idiotice. Como pessoas inteligentes se submetiam a coisas tão infantis, perguntava. Pus-me a imaginar de que maneira um homem fino como de Wyckoff pudera ser induzido a perder tempo com tais bobagens. Quedamos-nos sentados e a conversar em tom natural sobre vários assuntos, mas a coisa é insulsa, isso de conversar, mas é coisa insulsa isso de conversa, de matar o tempo.
sobretudo quando só entre homens a hora se passava sem que nada sucedesse. Cantamos o Chip Harry, o John Browers, o Knapsack, o Clementina e outras coisas na moda que nos foram ocorrendo. Nenhum tinha voz aceitável, sendo a minha a pior de todas. Retomamos depois da conversa e comecei a aborrecer-me a filosofar sobre a estupidez humana. Que pena perder meu tempo ali, enquanto na biblioteca existiam livros que eu desejava ler e uns conhaques que me sabiam tão bem. Muito preferível a rotina usual da vida, aquela estulta exibição de imbecilidade. Depois cantamos hinos. Isso foi pior. Podia ser ótima a intenção, mas sempre tive horror à miserável música dos hinos. Também lhes detesto os versos maus, e minha inteligência se revolta com um rastejante pedinchamento à deidade, a qual até deve ofender-se com tão ineptas reiterações. 20 minutos se passaram assim. Se o propósito de tais cantoreiros era alcançar os presentes uma certa passividade mental, criando uma atmosfera de comunhão de pensamentos, confesso que de minha parte o resultado não foi atingido. Por felicidade, a expressão do meu rosto não podia ser vista no escuro. Meu nariz estava torcido demais e meus lábios só denunciavam desprezo. Eis a minha atitude mental naquele momento. A princípio meio interessado na brincadeira, depois irritado, depois com a irritação transformada em desprezo. Nenhuma esperança de ilusão, de encantamento, de exotismo, nada além de um cérebro frio, já cansado com aquela excepcionalmente sorna exibição. Foi quando, sem nenhum aviso, a sombra aconteceu. Sobreveio repentino e profundo silêncio, e senti a presença de alguém mais no quarto. Suave voz de mulher soou, chamava-me pelo nome, e essa vozinha, da distância de 1 metro à minha direita, revelou-se cheio de ternura. Conservei minha calma habitual e o meu senso de observação. Não me senti nem de leve perturbado ou afetado, e foi em tom natural que respondi: sim. Meu nome de batismo foi repetido 2 vezes. A voz mostrava-se alegre como a de um amigo que revê outro depois de longa ausência. Sim, estou aqui. Que tem a me dizer? Perguntei. Oh, eu te quero muito, muito, exclamou a voz. Essas palavras foram ditas num tom carregado de beleza e ternura. Muitas vezes na minha vida comum as ouvi equivalentes, simplesmente faladas ou declamadas pelas grandes atrizes, mas nunca com aquele indivisível acento de ternura. Meu espírito consultou a memória na tentativa de achar no passado quem assim me amasse, mas nada descobriu. Poderia dizer-me quem fala? Indaguei. Anne foi a resposta. Tive um relâmpago, a compreensão de tudo, mas com o natural ceticismo de quem pela primeira vez defronta o inexplicável, pedi que se identificasse melhor. Anne, sua irmã. Sim, era ela, Anne. E pusemos-nos a conversar em voz clara, perfeitamente audível, como conversam 2 criaturas da terra, e mutuamente nos dissendo mil coisas maravilhosas. O diálogo foi ouvido por todos os presentes, nenhum dos quais sabia das minhas relações com Anne, nem sequer que eu tivera uma irmã com esse nome, falecido 10 anos atrás. Eu e Anne tínhamos sido 2 criaturas afins, com uma compreensão recíproca, bem pouco vulgar entre irmão e irmã. E dado meu temperamento inquieto, irritável, indagador e insubmisso, essa afinidade foi coisa que não senti para com qualquer outro membro de minha família. Compreensão inexprimível e nem sequer articulada, porque a articulação era desnecessária. Um pouco mais idosa que eu, Anne possuía muita leitura e um intelecto por demais desenvolvido para que os tolos a apreciassem. Tinha a voz suave e finamente modulada, e sua dicção em público era única. Jamais encontrei mulher que falasse igual a ela. Naquele momento, ao dirigir-se a mim, depois de 10 anos de separação, falou-me com todas as peculiaridades de sua maneira pessoalíssima de dizer. Cada sílaba tinha a anunciação perfeita de outrora, a entonação a mesma. Durante 15 minutos conversamos sobre os assuntos que só a ela e a mim nos era dado conhecer. Disse Anne que por vários anos tentara comunicar-se comigo, que nunca me abandonou, que sempre me tem guardado e acompanhado em minhas viagens, sabia dos livros que eu escrever e de outras coisas sucedidas depois de sua morte. Disse que quando eu ficava só em meu quarto a trabalhar, seu espírito vinha para o meu lado e procurava facilitar meu pensamento.
Ao discutir meus livros, revelava doce, delicada timidez de voz. Quando você está escrevendo, eu sempre procuro ajudá-lo. Perguntei de sua vida no além, respondeu-me estar perfeitamente feliz. Vida sem dor, maravilhosa. Estava radiante de ter descoberto o meio de comunicar comigo. Conversamos tanto, tão intimamente, que por fim nos sentimos vexados de estar tomados quase todo o tempo da sessão com uma palestra assim pessoal. A nota dominante na fala de Anne era a de alegria máxima, a alegria da eternidade, a magnificente alegria da sobrevivência, da certeza de progressos sobrenaturais, do conhecimento do que para nós é inconcebível. Antes que se retirasse, perguntei-lhe se viria conversar comigo na noite seguinte. Prometeu-me que sim. Dissemos-nos boa noite e no ar soou o ruído de um beijo. Eis o singelo relato do mais espantoso acontecimento da minha vida. Mas desde o primeiro instante tudo me pareceu natural. O sobrenatural tornou-se natural e aceitável a razão. A dúvida desaparece quando uma prova esmagadora a defronta. O espírito instantaneamente passa a aceitar o que até então lhe parecia absurdo. Críticas literárias chamam-me cético, cínico, iconoclasta. A linguagem de sempre em todos os casos em que as máscaras da mentira e da hipocrisia são arrancadas. As máscaras com que, na sua franqueza, a grande maioria procura disfarçar-se. Quando a hipocrisia esconde qualquer coisa, temos que olhar isso como um insulto à inteligência. A prostituição não pode dar-se como virtude. A verdade tem que ser aceita com as calorosas boas-vindas devidas a um raro, porém honroso viajante. Logo que me defrontei com a maravilhosa verdade revelada por minha irmã, recebia com o respeito e a atenção que lhe eram devidos. Como eu não mortificasse Anne com vulgaridades dubitativas, foi-me dado receber em poucos minutos o conhecimento completo e a prova perfeita da existência de esferas supraterrestres. A despeito das inumeráveis religiões, ainda no coração dos que as aceitam e praticam, subsiste uma considerável dose de dúvida quanto à sobrevivência depois da morte. Pois as pessoas de intelecto desenvolvido é tão forte essa dúvida que o mais que podem admitir a possibilidade de alguma forma de vida além da comum. Mas esta crença tem muito de ficção imaginativa determinada pelo medo da morte. Coisa demais, devastadora, guerra na história, dos efeitos igualmente devastadores da paz, vivendo na era do tumulto feito do governo e do ódio erguido à categoria da suprema lei humana. Eu não achava razão nenhuma para que a vida do homem fosse eterna, a civilização tornasse uma face, a palavra humanidade, um nome sem sentido. Alegar a superioridade do homem sobre os outros animais soava-me absurdo. Os animais têm a inteligência de não se externarem a si próprios. Era assim que eu pensava em Arlena Towers naquela noite de junho. Gélido de temperamento, determinado a lutar com boas armas. Determinado a lutar com boas armas na guerra da vida, a proteger-me a mim e aos meus, ser-me impossível quando a hora derradeira sobreviesse, agarrar-me a fé vicejada em meu peito nas primeiras fases da vida, e arruinado quando verifiquei a podridão circundante. Minha glacial faculdade crítica não passa de criação minha, filho da minha desilusão, constitui agora parte de mim mesmo, que retirei sempre, tanto nesta como em outra vida que eu eventualmente alcance. Ponho aqui esta explanação do meu temperamento como réplica a qualquer sugestão de sentimentalismo emotivo, explicatório das maravilhosas experiências do grande conhecimento que adquiri durante estes últimos meses. Quando a narrativa das minhas experiências apareceu no Daily News de Londres, um amigo que, além de ser um dos maiores escritores ingleses, é um dos mais fecundos intelectos que conheço, confessou que, conhecendo-me como me conhecia, tinha de aceitar a verdade do relato, mas que o explicava como um extraordinário fenômeno de subconsciência.
Esta teoria do subconsciente constitui o recurso último dos adiantados que ainda não vieram a conhecer por experiência própria a maravilhosa realidade. Mas não vejo possibilidade de o subconsciente produzir a conversa realizada entre mim e minha irmã, ainda que o subconsciente pudesse produzir sons audíveis. Esses sons só poderiam ser ouvidos pela fonte que os emanou. Audácia, aquilo, porém, eu não estava pensando em ânimo, estava mesmo tão longe dela que tive de voltar-me ao passado para recordar sua voz. Para a satisfação dos céticos, deixe-me analisar as possíveis hipóteses de truques por parte de Valiantini. A imaginação nenhum papel representou em nossa experiência. Tenho ouvido de extraordinária agudeza. A voz não partia da boca do médico, nem sequer do lado em que ele se achava. Valiantini não se moveu da sua cadeira, nem caiu em transe, nem fez nenhuma sugestão, nem tomou a menor parte no caso, desde que minha irmã começou a falar, até que nos deixou, permaneceu imóvel, calado, atento. A hipótese de ventriloquismo é grotesca. Homem nenhum consegue imitar, sem uso da boca, as qualidades da voz natural. E além disso, ninguém poderia falar com as características de ânimo, com a sua enunciação individual, sua escolha de palavras e seu conhecimento dos fatos só dela e de mim sabidos. Quem de súbito chega a um ponto do caminho de onde descortina a filosofia da vida do além, é natural que demore os olhos, surpreso na paisagem nunca sonhada, as portas do intelecto abrem-se de pai em pai, novos campos de conhecimento convidam-nos a viagem de descoberta. Mas por mais que nosso espírito revoe alto e se esforce, as limitações terrenas impõem-nos a atitude da criança que pela primeira vez demora os olhos no alfabeto. Neste livro escreverei minhas experiências e o que delas decorre. Pouco importa que os leitores aceitem minhas teorias ou minha filosofia. Não sou nenhum missionário em procura de prosélitos. A coisa única que proclama é a verdade da narrativa, não a embeleze com decorações e arranjos. Creio que a verdade é a grande força oculta no imo da criação. E creio também que é tempo de essa verdade abrir-se para o coração dos homens. A verdade repousa sobre sólidos alicerces, não pode ser confinada com a fantasia e a ilusão. A verdade que me foi mostrada ergue sobre o pedestal indestrutível de um fato inexpugnável aos ataques da dúvida, e por sua substância espiritual impérvio a qualquer tentativa material de denegação. Desde o primeiro momento em esse fato deixou de ser um objeto de dúvida, porque se tornou matéria de conhecimento, e com este conhecimento meu cérebro, limpo dos embaraços da filosofia material, sentiu-se livre de erguer-se às paragens do desconhecido. Se me demorei na análise da origem do meu novo pensamento, foi porque a tenho com a solidíssima base que alcancei de súbito, e que me habilitou em poucos meses realizar tremendos voos mentais. Depois da partida de minha irmã, a sessão prosseguiu por aí 2 horas, durante as quais 5 novos espíritos vieram conversar conosco, cada qual falando com o seu acento personalíssimo. As vozes vinham de vários pontos do recinto, vinham como que do teto ou do alto de um dos cantos do aposento. De nenhum modo podiam ter sido obra de um ventrílogo, já que às vezes partiam de 20 pés distantes do médio. Se alguém aventar a ridícula hipótese do ventriloquismo, terá de admitir que Valiantini é o maior mímico e o maior ator falante que o mundo jamais viu, visto que nessa noite 6 tipos distintos de vozes foram ouvidas com as suas peculiaridades pessoais de cadência, sonoridade e inflexões. Mas essa hipótese desapareceu em absoluto diante do fato de Valiantini falar simultaneamente com as vozes do além. Em dados instantes sua fala se misturava à do espírito, como acontece nos salões em que se reúnem várias pessoas. As cornetas de cima da mesa só foram usadas por 1 ou 2 espíritos. O recurso às cornetas vem de que aumenta o volume das vozes fracas. 1 ou 2 vezes antes da entrada do espírito, já a corneta flutuava no ar e circulava pelo recinto. O segundo espírito que se manifestou foi o do ocupante de Arlena Towers, antes de Wyckoff. Anunciou-se como Arthur Brandisi, de quem pouco antes de sua morte, de Wyckoff adquirira a propriedade.
A conversação entre o antigo e o novo proprietário correu muito pessoal e fluente. Brandice confessou-se feliz na esfera para a qual havia passado. Nada o poderia fazer tornar a vida na terra, mas apesar disso conservava o seu interesse pela propriedade e gostava de conversar a respeito dela. Comentou várias modificações exteriores que Wyckoff havia realizado. O seguinte a aparecer foi um índio canadense que falava francês e mal inglês. Anunciou-se como Cocum e era um dos espíritos guias de Valiantine. O aparecimento de Cocum foi dramático. Do alto do teto desceu uma voz poderosa, como jamais conheci nenhuma, que exclamou: Cocum, aqui. Sua voz grossa de baixo profundo encheu o quarto e fez-me rir. O índio manteve conversa com todos os presentes. Eu pouco tive que lhe perguntar, mas o que perguntei me foi respondido de modo agradável. Wyckoff já se comunicara com ele anteriormente, sabia sua história. Pediu-lhe para cantar e o índio, depois de alguma insistência, rompeu com La Paloma. Nunca em minha vida encontrei voz igual. De ouvir-se a um quarto de milha distante. Não havia nela nenhuma qualidade musical, mas o volume era tamanho que me provocava um riso. Isso enfadou um índio que parou e declarou não continuar, porque eu me ria dele. Foi-lhe explicado que meu riso vinha apenas da surpresa diante de tanta força vocal. Explicação que o satisfez e o levou a prosseguir. Depois que concluiu e recebeu nossos agradecimentos, ocorreu-me a perguntar se o dono de tal voz possuía força correspondente e se queria tocar-me. Num segundo, dedos invisíveis bateram-me na cabeça amistosamente. Descreva em tom leve este incidente, não só porque o merece, como porque tal tom se sintoniza com o meu estado de espírito na ocasião. Mas devo frisar que essa voz gigantesca soava dentro do quarto e estou certíssimo de que nenhum dos presentes poderia produzi-la. Assim como na Terra o pêndulo oscila entre a farsa e a tragédia, será que em outras esferas oscila entre a beleza e o divertimento? Pergunta. Devemos admitir que a inteligência do além possui tantos graus de variação como sucede a nossa inteligência aqui? Pergunta. Continua o espírito a aprender e a desenvolver-se? Pergunta. Impossível alcançar de chofre os cumes do conhecimento. Nem mesmo em séculos. Estamos ainda na primeira infância. Em outro plano passaremos a uma segunda infância. O peso do conhecimento é aligeirado pela leveza do riso. A seriedade absoluta nunca pode gerar convicção, e sua esterilidade denuncia falta de inspiração. Na Terra, a seriedade pesada constitui a carga dos asnos. O homem de sabedoria traz o humor à flor da pele. Logo depois da retirada de Cocum, apareceu um espírito a falar em dialeto irlandês. Já havia, disseram-me, se manifestado em outras ocasiões, e foi reconhecido e saudado por Wyckoff Valiantine. Pat O'Brien chamara-se na terra um homem habitado por esse espírito. Já morto havia 42 anos, fora carpinteiro em Chicago. A morte o havia colhido em viagem de retorno à Irlanda. A conversa entre Pat Wyckoff e Valiantine revelou-se cordial e amiga, pontilhada aqui e ali de toques e alegria. Isso me interessou muito mais que um chá elegante no Mayfair. Também trocamos frases e em certo ponto Wyckoff interveio dizendo: suponho, O'Brien, que Bradley é irlandês, embora não proclame. Mas O'Brien não concordou e em tom levemente agressivo: não é irlandês não, sim o pequeno John Bull. Penso que Pat me julgou pela aparência física, porque já um repórter americano me havia descrito como um inglesinho alerta que parecia esfregado de fresco. Esse aspecto físico e também o fato de nas minhas réplicas não me denunciar como irlandês fez que Pat não se iludisse. Não bastante declarei que minha gente viera de Galway, mas que eu for educado em Londres. Isso de nenhum modo me impressionou e creio mesmo que não me deu crédito. Por fim, a personalidade de Pat O'Brien desapareceu do quarto.
Depois deste irlandês surgiu um espírito que falou em voz extremamente aguda. Vinha a saber que era Bert Everett, o principal espírito guia de Valentine. Apareceu sempre em todas as sessões. Everett foi cunhado do médium, tendo falecido havia já 18 anos. Graças a ele é que Valentine descobriu suas faculdades mediúnicas. Um espírito excepcionalmente alegre, o de Everett, tinha um hábito de rir-se gostosamente de tudo, falava com rapidez e muita volubilidade, sempre bastante pessoal. Perguntei-lhe umas tantas coisas sobre a existência dos espíritos e, segundo de si, suas respostas foram claras e fáceis. Sua filosofia era a seguinte: a comunicação entre os espíritos e os da Terra tem por fim estabelecer a fé na imortalidade. O pensar é a coisa mais importante da vida. Pensamentos invejosos ou maus, em geral, perturbam-nos, restringindo-nos à atmosfera. Um homem é literalmente o que esse homem pensa. Seu caráter resulta da soma dos seus pensamentos. O árduo e construtivo trabalho mental dá origem a desenvolvimento feliz e indizíveis bênçãos. Na Terra foi Everett muito estreito em sua religiosidade. A carolice excessiva nas religiões cristãs, disse ele, mas antes melhorou do que piorou com a prática da religião. O amor é o segredo da vida e o ódio é a coisa pior. Esses dois sentimentos determinam fortes vibrações. O amor, vibrações harmoniosas, o ódio, vibrações discordantes. Ficaram para sempre em minha memória as suas últimas palavras antes de retirar-se. Não foram pronunciadas dramaticamente, mas com firmeza e convicção. Só existe uma grande realidade, a imortalidade. Ao tempo da partida de Everett, estávamos já com mais de 2 horas de sessão, mas a despeito das pautas, o tempo havia corrido com rapidez. Começamos a discutir se poríamos fim aos trabalhos. Súbito, um som inarticulado se fez ouvir. Uma das cornetas moveu-se, ergueu-se a pequena altura e caiu. A seguir um som assobiado. Novamente a corneta ergueu-se. Como se movia por considerável esforço, dela saiu um murmúrio impossível de ser interpretado. Perguntamos quem estava querendo falar. Aos poucos a voz ganhou intensidade e anunciou um novo nome para nós, com dificuldade e gradativamente. Sempre por meio da corneta, viemos a saber tratar-se do espírito de um Dr. Kraus Kopf, que desejava confiar-nos certa mensagem. Sua voz gutural foi lentamente adquirindo força, até que soou alta. Tinha um rude acento judaico muito pronunciado. Esse espírito mostrava-se desesperadamente ansioso por fazer-se entendido, o que muito prejudicava a sua manifestação. Impaciente em excesso, só depois que lhe pedi o nome, letra por letra, que pudemos identificá-lo. Joseph Dacher ajudou-me a reter as letras. Era o reverendo Dr. Joseph Kraus Kopf, morador na Avenida Prilaski, número 4715, em Filadélfia. Graduação pelo Seminário Hebraico de Nova York, é autor de várias obras. Havia morrido 6 dias antes. Esse espírito usava a palavra morrer, embora os médios espiritualistas, bem como os espíritos, nunca falem assim, dizem passar. Tem sua significação o fato de Kraus Kopf inconscientemente empregar uma expressão da terra. Seu corpo, disse-nos ele, foi cremado e muitas vezes seus colegas e amigos debateram um ponto se a cremação afetava a vida do espírito. A mensagem que ele queria transmitir era esta: o espírito sobrevive à cremação. Logo que a recolhemos, Kraus Kopf emudeceu, dando-nos a impressão de ansioso por afastar-se, como se estivera muito apressado e só aparecesse para aquilo. Deixou-nos depois destas palavras: muito vos agradeço, meus senhores, pelo serviço de levardes minha mensagem aos amigos. Apesar da polidez do agradecimento, notamos a autoridade do tom, mas reveladora de uma personalidade autoritária de alguém que pede, utilizados de nós como de quase simples mensageiros, o que não deixou de me ofender. O mais curioso foi revelar tamanha pressa em isso, e começando sua frase de agradecimento no meio de 4, e através da corneta derrubou-a logo a seguir, disse a última palavra já longe de nós, num dos cantos do teto. Uma saída extraordinariamente viva, impacientes, urgentes, dramáticas e reais, cena tão prodigiosa que, se não for um anterior colóquio com a minha irmã, eu a teria tomado como ilusão.
Meia-noite, levantamos a sessão, acendemos as luzes, arrumamos os móveis e fomos tomar qualquer coisa no cômodo do próximo. Valiantinho, achado, sem condições perfeitamente normais, o mesmo se dando com os outros. Na realidade, eles não fizeram nada, além de conservar sentado e falar com os espíritos, como todos nós o fizemos. Suas faculdades mediúnicas parecem-me prodigiosas, funcionam como instrumento de produzir comunicações apenas. Não age como receptor, as vozes não se manifestam pela sua boca. Nem sequer partem do lugar onde ele está, um perfeito magneto passivo. Qualquer tonto imaginar explicações para tudo isso. Um homem inteligente apenas conclui pela realidade do sobrenatural. Foi-me agradável comer um sanduíche, beber um brandy com soda, e foi-me esplêndido sentir que aquele sonho não era, e sim a verificação da eternidade. As figuras desconhecidas com as quais me comuniquei permanecem reais, quanto o acender das luzes nos estabeleceu a visão física. Mas a estranha luz do novo conhecimento passou a brilhar como farol plantado na rocha adamantina da verdade, luz inextinguível que assalto nenhum apagará, que desafio nenhum apequenará. Eu havia conversado com o espírito de minha irmã sobre as coisas desconhecidas e inexplicáveis. A segunda vista. Só depois da meia-noite me recolhi. Eu havia passado por uma tremenda revolução mental, mas como possuísse mentalidade filosófica, não me sentia excitado nem perturbado. Testemunha dos horrores da guerra, a morte não me impressionava, ainda que significando silêncio eterno. A humanidade faz tão horrível tumulto de si própria que nos autoriza a rirmos dela com desprezo, agarralhada para a sua corrupção, e a vivemos com plena expansão do nosso egoísmo, no deleite da beleza física e da cultura mental, com as poucas criaturas que nos interessam neste rebanho de loucos. Desconheço o que seja o medo, é emoção inédita para mim. Se fosse posto a tormentos, minha principal reação seria de cólera ante esta inútil estupidez. Quanto ao medo mental, não existe em meu cérebro brecha por onde ele entre. Um desafio eu o recebo como estímulo tão precioso como o caviar. É algo que chega neste mundo, o intelecto filosófico, desilusão completa. Se o termo da aventura da vida na Terra é apenas fumo, que o fogo crematório reduz tudo a cinza e sejam elas lançadas ao vento com um gesto de desprezo ante o nada que aquilo é. E como eu não tinha medo da morte que leva ao nada, assim também tenho medo sentido, assim também nenhum medo de sentir da morte que nos leva a um novo plano ou esfera, já que é uma esfera onde continuamos a progredir. O pêndulo oscila, na mocidade vai para a fé e as grandes esperanças, depois se move para a desilusão de tudo, por fim se volta para as estrelas e a conhecimentos novos e campo virgem para a imaginação. Posso dormir a qualquer hora e sempre que queira. O sono me vem imediatamente. De noite, de manhã, de dia, de tarde, numa festa tediosa, num soporífero jantar solene, num tumultuário comício político, num nightclub. Quando não estou dançando, posso dormir com os olhos abertos enquanto falo e conservo-me livre para os meus sonhos. Quando naquela noite apaguei as luzes, deitei e procurei afastar do espírito o pensamento de tudo quanto suceder, a fim de dormir imediatamente. Dentro de alguns segundos, entretanto, senti algo esquisito, uma leveza, como se meu corpo estivesse a levitar-se da cama. Imaginação, pensei, mas a coisa continuou. Discuti comigo mesmo, chamando-me idiota de estar a iludir-me e tentando aceitar a ilusão como realidade. Mas era de fato um movimento físico que continuou com maior vibração e a maior sensação de leveza.
súbito, a minha cama entrou a oscilar suavemente, erguer-se acima do assoalho. Friamente argumentei comigo mesmo sobre o caso durante uns 5 minutos. Andava por ali mais alguém, e eu já admitia a possibilidade de comunicação com o invisível, mas estava muito saturado das revelações da noite e sem desejo de mais. Tão cansado que só queria uma coisa, dormir. Nada de medo em minha parte, apenas cansaço. Erguei-me e acendi as luzes. Aqueles sinais de movimento não eram imaginários, como veremos adiante. Dormi de luz acesa e dormi calmamente. Acordei de madrugada, bem disposto, a tempo de apagá-las antes que me trouxessem o café. Linda manhã de junho. Foi linda manhã de junho, tão agradável que o lado físico da minha natureza exultou de prazer eufórico. Fui com os demais para o almoço da manhã. Café e delicioso melão, cantaloupe. Contei por alto o sucesso da noite. Estavam na terra e nesta manhã a terra me parecia juvenilmente boa. Depois do almoço conversamos sobre o espírito do Dr. Joseph Krauskopf. Na lista telefônica de Filadélfia descobrimos o endereço que ele nos dera. Pedimos ligação, ninguém nos atendeu. Tentamos mais vezes, a intervalos e nada. Na lista de Nova York havia mais um Krauskopf. O Dr. Paul Krauskopf. Telefonamos-lhes e fomos atendidos. Inquirimos do Dr. Krauskopf de Filadélfia, parente do Dr. Paul. Talvez não era parente, foi a resposta, apenas conhecido. Então não sabe que ele morreu segunda-feira passada? Perguntaram. Esse Dr. Krauskopf, como pude verificar depois, era um homem muito conhecido e autor de vários livros, de modo que a notícia de sua morte aparecia nos jornais. No entanto, jamais tínhamos ouvido pronunciar o seu nome. A primeira vez foi quando o seu espírito nos procurou. Perambulei em companhia de Valiantini por 1 hora e tanto, e a impressão recebida confirmou a do primeiro momento. Nascido na América e jamais viajado no estrangeiro, levei-o a falar de si, de sua faculdade mediúnica, de sua força. Não pareceu do tipo materialão ou mercenário. Trabalhava na indústria de pedras de afiar e frequentava com regularidade sessões espíritas, sem nada receber por isso. Se Valiantini, por acaso, empregasse truques, então seria de tirar-lhes o chapéu com um homem mais hábil em maroteiras do que todos os primeiros ministros da Europa. À tarde, antes do chá, filho de Day Wyckoff, Josephine Winstanley, moça de feições de Madonna que eu conheci em Londres, apareceu com o marido vinda em alto de Nova York, e ficaram para jantar e foram convidados para a sessão da noite. Excusaram-me, tinham compromisso em Nova York. Vinha a saber que o casal não cria nem descria no espiritualismo. Muito moços e ainda cheios de vida, não sentiam nenhuma necessidade de interessar-se por outros mundos. Também se achavam neste. De Wyckoff, tipo do experimentador que investiga, sempre procurava aumentar o número dos assistentes das sessões para dispor de mais elementos de verificação. Como a filha e o genro não pudesse ficar para a noite, consultou-me a propósito de convidar seu cozinheiro e o copeiro. Esse cozinheiro, um espanhol de nome Anita Ripoll, nada conhecia de espiritualismo, nem jamais assistira a nenhuma sessão. Havia enviado de 6 meses, de um marido também espanhol, morto de pneumonia, e que não estivera a serviço de Wyckoff. O copeiro Percy Waitley, tipo do bom criado inglês, inteligente, muito bem educado, perfeito de maneiras, minuciosamente atento a todas as necessidades dos hóspedes, naturalmente cético, tinha comparecido às sessões anteriores e se convencer à vista de experiências pessoais dele mesmo, vim a saber mais tarde. Às 9 horas da noite desse sábado, 17 de junho, demos início a mais uma sessão em Arlena Towers. Éramos 6, de Wyckoff, Joseph Dasher, Anita Ripoll, Percy Waitley, Valiantini e eu. 15 minutos depois da luz apagada, manifestou-se o espírito de um Dr. Barnett, que falou em voz alta, com forte acento escocês. Era um dos guias de Valiantini. A praxe é receber o espírito com saudações, mas como se dá entre os amigos da terra. Barnett fez-me impressão de um homem bondoso, firme e inteligente. Apresentados, conversamos. Contou-me que havia muitos espíritos ansiosos de se comunicarem conosco
e que, se tivéssemos paciência, os guias nos ajudariam do melhor modo. O grande desejo deles era convencer-nos de que não existe morte, já que o espírito das criaturas sobrevive. Depois que o Dr. Barnett se retirou, ficamos uns 5 minutos a conversar. Eu estava ansiado para que minha irmã novamente se manifestasse. Foi maravilhoso aquele nosso primeiro encontro, mas voltaria Anne? Perguntava. Não ficara tudo só naquilo? Como acontece tantas vezes? Perguntava. Ela prometera voltar, sim, mas voltaria? Perguntava. E estava eu nessas cogitações quando a senti no espaço. Anne apareceu e novamente conversou comigo. No silêncio do recinto, sem que houvesse menor som ou agitação. Percebi e senti sua presença antes que uma palavra fosse dita. Qualquer coisa imponderável, como que macia, como que flutuante, estava no ar. Por fim, Anne falou, chamou-me pelo nome, conversamos. Precipitadamente, ansiadamente, maravilhosamente, sua voz era toda ela simpatia, compreensão e radiância. Como posso descrever o que é indescritível? Pergunta. Duas almas irmãs tinham saltado todas as barreiras do infinito e realizavam o miraculoso. Que dissemos um ao outro? Pergunta. Tudo quanto nos passou pela cabeça em assuntos que eram só nossos. A fixação dessa conversa seria um insulto à beleza. Embora viesse demonstrar de modo exuberante a realidade do sobrenatural. Mais tarde acentuei para os presentes que aquele colóquio fora a coisa mais bela e fina que jamais me apresentaram na vida. Na minha vida cheia de amigos artísticos e autocompreensão, éramos dois espíritos alcandorados de plano, dois intelectos em fulgurante harmonia. Os que não podem conceber coisa nenhuma assim do rogar, certo que torce o nariz, a arrogância desta minha declaração, mas eu me rio deles porque sei que fui erguido a um plano infinitamente acima de qualquer coisa que posso conceber. Os poemas da vida nós os reservamos para nós mesmos, aos outros só damos fatos. O falar de Anne rutilava num esplêndido tom de viralidade alegre. Muitas vezes sua voz tão clara e delicada enchia de riso o ambiente. Foi a sorrir que me falou de sua vinda a meu quarto. Eis como se expressou. Fui ao seu quarto a noite passada. Senti que você se amedrontou. Não deve nunca ter medo de mim, Herbert. Quero muito. Foi apenas uma tentativa de revelar a minha presença. Respondi-lhe que absolutamente não me amedrontara, mas que, estando mentalmente cansado das emoções decorrentes da maravilhosa revelação inicial, só queria repouso. Por isso, acendi as luzes. Logo em seguida, não por espírito de dúvida, mas para ter mais uma demonstração do miraculoso, formulei-lhe uma pergunta relacionada à sua vida na Terra. Havia nessa pergunta algo que só ela podia saber. Perguntei aquilo ao acaso de forma que a resposta não pudesse ter sido para nenhum dos presentes. O efeito foi dramático. Anne deixou escapar um soluço e em voz alterada exclamou: Por que me fala disso? Perguntou. Bem sabe como sofri. Por favor, não me faça retornar a dor sentido. O angustioso de sua réplica fez-me arrepender da pergunta. Revoltei-me contra mim mesmo por ter sucumbido à tentação de insistir em provar a mim mesmo o fato da vida do além. Apesar de tudo que era a sua revolta senão a mais admirável das provas, perguntava. A alma delicada de minha irmã continuava a viver, compreendendo, sentindo, penando e capaz ainda das alegrias e dores da vida terrena. Ao ser apunhalada com a recordação dolorosa, deu-me ainda uma vez outra prova da eternidade. Pedi-lhe que me perdoasse. Foi esse o único momento em que a nossa harmonia se perturbou. Continuamos a conversar e tive mais evidência da sua personalidade, sem a menor atenção aos presentes. Falei-lhe da vida que eu levava, pouco se me dava do que pensasse de mim, ainda quando minha conversa caía no terreno mais íntimo. Não levo vida convencional, nem dou nenhum valor à opinião dos outros a meu respeito. Mas a opinião de Anne, seus conselhos e sua filosofia eram-me de enorme interesse. Deu-me ela conselhos, pois sabia da minha vida e de tudo que eu fazia.
Seu conhecimento a meu respeito era mais intelectual do que inquisitorial. Não lhe fugia às questões mais íntimas e suas respostas foram sempre dadas com simpatia, ternura e sem desvios. Uma coisa maravilhosa me veio de surpresa quando Anne abordou o assunto do meu filho mais velho, Denis, que tinha 6 anos quando ela morreu e andava agora numa escola pública. Anne falou do caráter desse menino, do seu temperamento sensível, contou que frequentemente o procurava e o observava amorosamente. Notou como ele estava mentalmente desenvolvido e ela segura do seu sucesso. Para finalizar, incumbiu-me de um recado para Denis. Quando estiver com ele pelas férias do outono, diga-lhe da minha parte que eu o visito sempre, agora lhe mando saudades. Dos presentes, só de Wyckoff sabia que Denis frequentava a escola pública. Valentim tudo ignorava, e ainda que o soubesse, não poderia tratar do caso nos termos em que minha irmã o fizera. Acho até ridículo estar eu a acentuar estes pontos, porque ninguém ali poderia imitar a voz de Anne. Seria o mesmo que exigirem de mim uma imitação vocal de Tetrazine, acresce que era absolutamente impossível a quem quer que fosse estar no conhecimento da matéria personalíssima entre nós tratada. Enquanto eu conversava com a minha irmã, de Wyckoff fazia o mesmo com Valentim, de modo que suas vozes e a de Anne eram ouvidas simultaneamente. Meu colóquio durou 20 minutos, sendo com grande pesar que sentimos a conveniência de interrompê-lo. De Wyckoff observou para Valentim deve haver um extraordinário acúmulo de força para que ela possa conversar por tanto tempo. Ao que Valentim respondeu: sim, demorou-se bastante hoje. Tem sempre muito a dizer. Neste ponto, Anne perguntou-me: diga-me, Herbert, qual dos seus amigos foi o promotor do nosso encontro? Perguntou. Respondi nomeando de Wyckoff e perguntei-lhe se queria agradecer-lhe. Não tive resposta. Imediatamente sua voz se manifestou a 3 metros de distância, voltando para o meu amigo. Mr. de Wyckoff, quero apresentar-lhe os meus agradecimentos por ter proporcionado a meu irmão esta grande verdade. De Wyckoff retribuiu polidamente a gentileza, tratando-a de Miss Bradley. Não conhecia o seu nome de casado. E Anne ainda: obrigado, obrigadíssima. Depois acrescentou: está com muita pressa? Perguntou. De Wyckoff apontou para Valentim. É ali com aquele amigo, apontando para o médio. Numa fração de segundo, a voz de Anne manifestou-se no outro extremo do quarto, onde se achava o médium. Diga-me, cavalheiro, se estou me demorando demais nesta noite? Não, fique o tempo que quiser, respondeu Valentim. Anne voltou-se de novo para mim, retomando o fio da conversa, mas logo depois se despediu com o mais terno dos adeuses. Intelectuais, como em nosso pequenino orgulho nós imaginamos, é o toque íntimo o que sobretudo nos impressiona e convence. Argumentos, teorias, explicações científicas, que é isto senão a desmaterialização das nossas emoções mais altas? Pergunta. O que é real e o que é irreal? Pergunta. O real, como concebemos, é frio, áspero e morto. O irreal é fresco, belo e esplendidamente vivo. Todos sabemos da materialidade da rotina, como também sabemos dos admiráveis campos do espírito do pensamento artístico. O amor é a grande força criadora do universo. Nesta concepção reside a suprema filosofia e o supremo conhecimento. Amargurado pela prostituição dos poderes do homem, não creio que me dispusesse a estudar os problemas do além, apenas atraído pelas manifestações físicas que me perpassassem diante dos olhos, por mais maravilhosos que fossem. Fui entre aquele tanto levado a isso pelas mais simples das formas. Aqui promove o contato do amor com o amor, da alma com a alma, da mente com a mente. O que me tinha sido inconcebível foi me revelado como o segredo da concepção e da vida, aqui e no além. Num dia sem o procurar e sem sofrimento, tive o prêmio de uma visão desconhecida. Essa visão poderia ser varrida como folha seca ao vento, ou ficar em mim como
penedo plantado por Deus. O futuro decidiria da alternativa, mas desde que o novo conhecimento emergiu no terreno do amor, o espírito intrépido pode singrar os mares da fortuna com plena confiança no bote da sabedoria. Retirou-se Anne e veio Cocum. Sua voz potente encheu o recinto. A conversa tornou-se geral e pouco merecedora de fixação. Ainda que eu houvesse retido na memória, perguntei-lhe se conhecia a senhora que falaram comigo. Oh, sim, foi sua resposta. Conheço-a, sem dúvida. Uma linda senhora, muito gostada de todos daqui. Esta observação despertou-me a curiosidade, porque minha irmã falecera em idade madura e muito abatida pela moléstia. No momento da morte tinha um rosto sucado pelas rugas do sofrimento. Mas quando a vi pela última vez já extinta, seu rosto pareceu-me o de uma jovem de 18 anos a sorrir. Sei como as feições mudam na morte, não ignoro a estranha dignidade que muitas vezes as impregna. Mas nunca observei maior mudança do que em minha irmã. Foi como se os anos de dor e tortura nada pudesse contra a beleza juvenil que a morte lhe restituíra. E não fui eu o único a receber tal impressão. Todos da casa igualmente se maravilharam. Cocum retirou-se logo a seguir. Uma das cornetas deu de agitar-se. Foi erguido no ar, assobiando como se uma tentativa estivesse sendo feita para a articulação de qualquer coisa. Depois entrou a correr pelo quarto, com um barulho de hélice de avião. 2 ou 3 vezes regirou no círculo, fazendo barulho, e sempre com esse barulho elevou-se até um dos cantos do teto, de onde caiu sobre o assoalho com violência, como um avião cai. Maravilhoso como era o fenômeno, nem por isso me convenceria da existência de espíritos. As mais prodigiosas manifestações físicas deixaram-me insensível, ou mais inconcebíveis, autênticos que sejam. Nenhuma impressão faz de mim, porque delas não me vêm estimulantes mentais. Coisas assim apenas me interessam momentaneamente, muito frias e incoerentes, insusceptíveis de criar emoção, inúteis de ensinar algo de valor, pois nenhuma delas conduz ao desenvolvimento mental, nem denuncia inteligência superior, nem nos abre caminho para uma filosofia profunda, nem nos ergue a um plano superior de conhecimento. Veio depois Pat O'Brien, com seu dialeto irlandês, sempre rico de humor e de todos os sinais de uma forte personalidade, dicção fácil e fluente, sem qualquer gagueira de hesitação. Quando algum de nós lhe dirigia pergunta, sua resposta muito pronta, não esperava que o perguntante concluísse a frase. O'Brien informou de que outros espíritos aguardavam oportunidade de comunicação e desapareceu. Logo depois, uma das cornetas se ergueu com esforço no ar e, após 2 ou 3 tentativas falhas, moveu-se em ciclo, tocando em cada um de nós. O que se seguiu foi prodigioso. Quando a corneta ficou em Anita Ripoll, esta emitiu uma exclamação, ao mesmo tempo em que uma voz soava no ar, rápida e ansiosa. Anita, Anita. Sim, respondeu ela em espanhol, muito agitada. Aqui estou. E em voz emocionada para os presentes. É José. Tinha reconhecido o esposo, e o que seguiu foi um diálogo entre marido e mulher, precipitado, volúvel, meridionalíssimo em intensidade de expressão. Só falaram em espanhol, de modo que não pude compreendê-los com facilidade. Mas todos percebemos o sentimento daquilo. As palavras se atropelavam, as frases se misturavam, na excitação muito latina. Aparentemente, entretanto, nenhum nem outro demonstrava surpresa diante do prodígio. 2 almas que se tinham amado e provavelmente nunca refletido sobre a outra vida, aceitavam-no agora como uma coisa perfeitamente normal. E como mutuamente se conhecesse a fundo, não perderam tempo com vacilações dubitativas, moços ainda os dois. Anita não passava dos 30. Conversavam sobre suas vidas na terra, seus negocinhos domésticos. Ele falou dos seus sentimentos depois da morte, e ela do que sentiu depois que ele se foi. De Wyckoff, que acompanhava atentamente a conversa, não resistiu à tentação de dirigir a palavra a José.
Imediatamente Anitta e o marido descambaram para um dialeto que mais tarde deu Wyckoff declarou ser uma mistura de Vasconso e espanhol corrompido. Em sua vida comum, a aldeia do sul da Espanha era naquela região que conversavam. Enquanto estiveram a serviço de Wyckoff, logo que chegaram à América e antes de se familiarizarem com o inglês, só falavam espanhol. Muito curioso, aquilo sempre que se dirigia a de Wyckoff, José usava o espanhol, mas assim que se dirigia a Anitta, sem a menor vacilação, pulava para o dialeto Vasconso. José agradeceu a de Wyckoff por ter-lhe dado emprego depois de seu falecimento e pediu-lhe que a ajudasse a trazer da Espanha 2 filhinhos. A formular este pedido fez alusão à conversa tida no ano anterior com de Wyckoff sobre a lei que estabelece cotas de imigração e que impediu a vinda das crianças. A pergunta de Wyckoff sobre como viera a ter a Arlena Towers, José respondeu ingenuamente: acompanhei o grupo, referindo-se ao grupo de espíritos que nos procuravam. O diálogo durou de 10 ou 12 minutos, durante os quais o marido e a mulher exprimiram o mais urgente que tinham no coração. Uma cena dessas não poderia nunca ter sido preparada teatralmente, impossibilidade absoluta. Para isso teria necessário que fosse Anitta uma formidável atriz e valentinho, maravilhoso mágico. Autor teatral como sou, tendo criado muitas peças, posso assegurar que uma cena assim, a ser arranjada, exigiria no mínimo 3 semanas de ensaio. As 2 sessões a que assisti em Arlena Towers foram excepcionalmente maravilhosas em seus resultados. Comunicação com o mundo dos espíritos pareceu-nos coisa tão fácil como falo pelo telefone. Embora mais proveitoso e menos irritante, eu nada sabia então das dificuldades do espiritualismo, de como a gente tem que se esforçar, perseverar através de inúmeros desapontamentos. Só hoje, depois de meses e meses de estudo, é que compreendo como fui feliz de ter recebido logo um começo tão soberbas demonstrações de evidência. Pensamento, intelecto, personalidade, individualidade, emoção, afeição e memória, tudo isso sobrevive à morte do nosso corpo, constitui vibrações eternas do espírito. É tolice supor que podemos promover manifestações espirituais à vontade, como um divertimento para blazes cínicos ou fracos mentais que querem provas. Poderão os espíritos pairantes em esferas altas portar-se como escravos à disposição de criaturas indignas como nós? Pergunta. Haverá homem tão tolo que se supõe no pináculo do conhecimento? Pergunta. Se há, que abra os olhos e corra-os em torno de si, depois olhe para dentro de sua alma, procure encontrar-se a si próprio. Depois da admirável cena entre os 2 imigrantes espanhóis, tudo mudou. Em vez de clareza, coerência, inteligência já observada, apareceram 2 espíritos que não puderam fazer-se ouvir. Um deles fez penosos esforços para articular em som seus pensamentos, mas sem nenhum resultado. Tudo quanto conseguimos aprender foi o seu nome: Lago ou Jacó, nada mais. A corneta caiu imóvel sobre a mesa. O segundo era Cristóforo Ângelo ou coisa assim, também não conseguiu fazer-se entendido. Cantou umas instâncias italianas como para ajudar a nossa memória, mas ninguém conseguiu identificá-lo ou obter dele qualquer coisa de valia. Para compreensão, porém, apareceu o espírito de uma menina cheia de infantilidades encantadoras e risadas felizes. Rooney chamava-se e era sobrinho de Percy Whitley, uma aleijadinha da perna que falecera com 5 anos de idade. Rooney pairou em redor de Percy quase todo o tempo, conversando deliciosamente, com ocasionais observações dirigidas aos outros. Diz que a vida esplêndida levava no outro mundo, onde crescia e aprendia, muito contente de ver se liberta do aleijamento. Eu tinha Percy rente a mim, à minha direita, de modo que pude observar bem, e a menina falava tão perto de nós que me deu a impressão de estar em seu colo. A ternura e o carinho do tio e da sobrinha disseram-me da aceitação daquelas 2 almas. Em dado momento pareceu-me divisar o vulto de uma criança, uma névoa luminosa sobre o joelho de Percy, névoa de contornos argênteos. Súbito desceu e ficou a brincar no chão, mas sem interromper a conversa voltou ao colo em seguida.
Podia ser imaginação minha. Interrompi a conversa e indaguei dos outros se estavam vendo algo. Todos me deram resposta negativa, exceto Pérez, que disse: sim, estou vendo a forma luminosa de uma criança. Pedi-lhe que continuasse na conversa e me avisasse quando a forma se movesse. O que ela fez várias vezes. Em todas vi a névoa luminosa do ponto exato que ela indicava. Os outros, entretanto, nada viram. Terminada a sessão, comentei com Pérez o caso. Contou-me que a sobrinha já lhe apareceram em outras ocasiões, e que fora justamente isso, essa prova tão pessoal, que venceram o seu ceticismo. Pouco depois apareceu o espírito Mrs. Bryans, uma dama Madame Bryans, uma dama idosa de voz suave e trêmula. Era parenta próxima de Wyckoff, com quem desejava conversar. Tratou pelo seu apelido familiar, como tinha o costume de fazer na terra. Conversa de enorme valor psicológico, mas extremamente íntima. Não posso por isso estender-me mais, ainda que com a restrição muito percam as investigações psíquicas. Apenas afirmei que foi uma conversa impressionantemente evidenciadora da realidade da outra vida. No fim da sessão veio Bert Everett, o guia principal e mestre Valiantino. Falou naquela sua voz aguda, por vezes fazendo o recinto vibrar com as suas risadas estridentes. Bert mostra-se muito deleitado com a esfera em que está e não pode conter o riso diante das estreitezas do nosso mundinho terreno. Filosofa de modo claro e simples, mentalidade curta que foram na terra, muito acanhado de visitas, muito acanhado de vistas. Desenvolveu-se depois da morte, alargou-se de modo a adquirir uma concepção infinitamente mais ampla das coisas. Sentia-se feliz com os progressos efetuados rumo à completa realização. Falou das leis naturais tão opostas às leis feitas pelos homens. Minha pessoa acentuou que o desenvolvimento da nossa individualidade neste mundo constitui uma preparação para a vida mental e espiritual nas outras esferas. A sessão longa de 3 horas acabou à meia-noite. Ao acenderem-se as luzes, saí do recinto como quem deixa o teatro, onde assistiu a representação de uma peça maravilhosa de realismo, na qual cada personagem nitidamente se definisse no esforço de elevar os espectadores às esferas mais altas. A impressão de que nós, espectadores, sim, éramos sombras, e os atores a verdadeira realidade. Naquele palco às escuras tínhamos tido a visão da verdade infinita. Sim, tudo real. Ali, tudo o que é. Só entra em cena o que não é. Quando a claridade das lâmpadas, fazendo-nos voltar à vida terrena, fechou-nos os olhos às paisagens do eterno. Dennis Bradley, rumo às estrelas.